sua Bíblia lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 30. Lucas 22, do verso 24 ao verso 30. Se eu fosse colocar, na verdade eu tenho uma dificuldade, e o Fernando sabe disso, em colocar título em mensagens, mas se eu fosse colocar um título, seria assim: chamados para servir. E eu começaria a minha conversa com vocês perguntando assim: no seu dia a dia, no seu estilo de vida, você serve mais ou é servido? Você pensando no seu dia a dia, de segunda a domingo, você serve mais ou você é servido mais? Esse texto vai falar conosco a respeito disso. Lucas capítulo 22, do verso 24 ao 30. O texto diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Essa discussão é entre os discípulos de Jesus. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles e os exercem autoridade. São chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é a maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é quem está na mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentares em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? São as palavras de Jesus. Ele está conversando aqui com seus discípulos. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pelo dia que iniciou, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nós, e por esse momento tão especial em que estamos aqui na tua casa. Obrigado, Deus, por tudo que já recebemos essa manhã. Obrigado pelo louvor, por tudo o que já aconteceu aqui. Senhor, nós cremos na tua presença nesse lugar. Nós cremos porque tua palavra diz: quando 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor estaria, Senhor. E nós estamos aqui na tua casa, onde a tua palavra é liberada sobre os nossos corações. E eu te peço humildemente essa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco através dessa palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando Israel, através de Josué, conquistou Canaã, a terra prometida, o lugar que Deus tinha para o seu povo, o povo que passou 400 anos no Egito, o povo que passou 40 anos no deserto, agora ele está entrando na terra prometida, na Canaã, no lugar onde Deus tinha preparado para que o seu povo pudesse viver e ter uma comunhão com ele. Essa terra, ela pertencia a uns povos chamados cananeus, e esses cananeus se juntaram com os outros povos da terra para lutar contra Israel. Israel derrotou esses povos inimigos de Deus, e Israel conquista Canaã, a terra prometida, e começa a morar naquele lugar. Naquele momento, Israel ele começa a ser julgado pelos juízes. É um momento na Bíblia que Deus levanta determinados homens de determinadas famílias para julgar Israel.
Então esses homens eram levantados por determinado período, eles julgavam Israel, as coisas comuns de Israel, as questões do povo, eles julgavam. Esse juiz, ele terminava o tempo dele ali, ele morria, Deus levantava outro. É aquilo na Bíblia que a gente lê no livro de Juízes. Nesse tempo, Deus, o povo de Israel era governado pelos juízes. Samuel, ele foi o último juiz que reinou em Israel, em Canaã, na terra prometida. E quando Samuel reinava, Samuel já estava velho, os filhos de Samuel começaram a fazer bobagem. E a Bíblia diz que nesse mesmo momento, Israel olhou para aqueles povos que estavam ali ao redor, que eram povos inimigos de Deus, colocados ali de forma estratégia. Deus usava esse povo quando Israel saía da presença de Deus, Israel pecava, Israel saía do caminho de Deus, Deus usava esses povos para punir Israel, para oprimir. E Israel olhou para esses povos e viu que cada povo daquele tinha um rei. Esse rei tinha um castelo, um palácio, e ele tinha toda uma estrutura que sustentava esse rei. Então Israel chegou e falou assim para Samuel: olha, nós não queremos mais você como juiz, nós queremos um rei igual esse povo tem. E Samuel, ele ficou muito triste, porque ele entendeu que ele estava sendo rejeitado. E ele vai falar com Deus, ele diz: Deus, esse povo me rejeitou aqui. E Deus disse: olha, não, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei com um castelo, com uma família real. Eles vão ter que bancar esse rei. E Samuel pergunta para eles: não, nós queremos. Olha, os filhos de vocês, esses reis, eles podem querer os filhos de vocês e vocês vão ter que dar. Não tem problema. Olha, a cultura de vocês lá, aquilo que vocês cultivam lá, a primeira parte vai ser para esse rei. É ordem. Não tem problema não. Nós queremos um rei que nem como as nações ímpias têm. E aí Deus vai lá e levanta Saul. Então, a partir daquele momento, Israel, ele entra no período da monarquia, onde Israel era governado por reis. Esse rei tinha toda uma estrutura por trás dele, e quem bancava esse rei era o povo. Então, lá na frente, agora quando Jesus chega, não havia rei em Israel. O território de Israel era uma província romana, governado por um rei chamado Herodes, o Grande. Ele era chamado lá pelos romanos como rei dos judeus. Então era esse que era o homem. A gente lembra que quando Jesus nasceu, houve uma perseguição. Então mataram todas as crianças que estavam nascendo naquele período, porque havia uma profecia de que o rei viria, mandado por Deus, para resgatar Israel e a humanidade. Então eles sabiam que isso estava escrito, eles sabiam o tempo. Então Herodes, quando viu, ele sentiu o seu trono ser abalado, e ele mandou matar todas as crianças, na intenção de matar o rei que viria. Nessa época, José foge para o Egito e Jesus escapa, e Jesus começa a crescer na família de José e Maria. Como Jesus começa a crescer. Aos 30 anos, Jesus começa o seu ministério. E quando ele começa o seu ministério, existe um imperador romano chamado César, que ele governa por ali tudo. E ele usa o seu governo de uma certa forma para oprimir Israel, porque ele cobra impostos muito altos. Você está vendo que é desde essa época que a gente paga imposto, né? Não começou agora não, né? Mas nessa época era assim. Quem não lembra daquela história em que eles pegam uma moeda com a foto de César e mostram para Jesus e perguntam assim: é lícito pagar tributo para César? Aí Jesus vai dizer assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas a grande verdade é que há um governo injusto que oprime, um governo do homem que oprime as pessoas, que de alguma forma faz as pessoas sofrer. Nada diferente dos nossos dias. E Jesus, quando ele vem à terra e ele começa o seu ministério,
aos 30 anos, ele chama esses homens para andar com ele. Ele chama 12 homens que são seus discípulos. E aqui ele está implantando o reino de Deus aqui na terra. Ele vem como representante de Deus. Ele é o próprio Deus que se faz homem e desce aqui na terra para andar com os pecadores. E o propósito dele é implantar o reino de Deus aqui na terra. E ele chama esses homens para andar com ele. A chegada de Jesus, o ministério de Jesus é uma profecia que está se cumprindo. Ele nasce, cresce com a idade de 30 anos, ele vai lá, ele se submete ao batismo e ele sai e começa a implantar o reino de Deus aqui na terra junto com os seus 12 discípulos. E ele está andando com esses discípulos e ele vê uma discussão, eles estão discutindo. Qual é o teor da discussão? Eles querem saber quem é o maior entre eles. Ora, o rei chegou, o rei está andando, ele é um rei diferente, ele não tem um palácio, ele não tem súditos, ele não tem uma conta a ser paga, ele é o Filho de Deus, ele não tem nenhuma estrutura por trás dele. Jesus começava a andar, a multidão seguia, porque ele tinha uma mensagem que atraía as pessoas. E esses 12 homens estavam junto com eles. E eles começaram a brigar ali para saber quem era o preferido. Quem era o preferido? E quando Jesus ouve essa conversa, Jesus interrompe ele. E ele faz a seguinte pergunta. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles era o maior. Então começa a haver ali uma competição. Quem é o mais próximo? Quem é o que tem mais influência? Quem está mais perto do poder? Talvez ali seria a inspiração para algo que a gente conhece hoje como as carteiradas da vida. Por exemplo, uma pessoa que está de forma ilegal rodando no seu carro, que ele é abordado pela polícia, pelo guarda de trânsito, ele diz assim: você sabe de quem eu sou filho? Eu sou filho de fulano de tal. É uma forma de se safar, é uma forma de levar vantagem de uma situação. Então, a partir daqui, Jesus começa a explicar como é o reino dele, que é totalmente contrário. Aqueles homens, eles estavam vindo do mundo e eles tinham uma certa convivência, eles sabiam como funcionava um reino, porque eles conheciam Herodes, eles conheciam César, eles sabiam como conheciam, mas eles não conheciam Jesus, eles não sabiam como era o reino de Jesus, qual era a postura deles como os discípulos diante do rei. Então Jesus começa a explicar a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens, aquilo que nós chamamos hoje de mundo. Então ele diz assim: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Esse título era dado para os governadores pagãos naquela época. Então eles são benfeitores. E eles se sobrepõem sobre os outros. Era uma espécie, existia muito, ainda existe hoje, uma espécie de tirano, que se apresentam como defensores dos menores, dos mais fracos, mas na verdade são opressores. É o poder sendo usado para oprimir. E eles estão buscando aqui o poder, os discípulos, o poder para proporcionar vantagens. Então os maiores, os mais poderosos, os mais influentes, eles se sobrepõem sobre os menores, os mais fracos. É uma realidade. E eles usam isso ou para oprimir ou para tirar vantagem daqueles que são menos, digamos assim, afortunados, menos de perto, de mais longe, ou daqueles que estão numa condição menor ou mais vulnerável. É assim que funciona. No mundo, Jesus está dizendo, lá é assim. O poder é usado muitas das vezes para prejudicar as pessoas.
Lá, aquele que tem poder, aquele que tem a caneta, é o que manda. E ele dá esse exemplo, e eu perguntaria para você essa manhã, porque numa escala menor, todos nós estamos vivendo de alguma forma isso, porque nós somos colocados em determinados locais em que nós exercemos uma certa influência sobre as pessoas. Nós estamos em lugar em que nós somos líderes de pessoas. E como é que a gente usa essa autoridade? Como é que a gente está? Qual o padrão nosso para liderar? Qual o padrão nosso para governar? Isso se estende, por exemplo, para o nosso trabalho. Cada um de nós que tem no nosso trabalho um cargo de confiança, em que existem pessoas abaixo da hierarquia, em que nós estamos ali sobre eles, como nós temos agido com a liderança, com a autoridade que Deus está nos dando naquele lugar. Trazendo para a realidade do nosso lar, nós entendemos que existe uma autoridade dentro do nosso lar. A Bíblia diz que o homem, Jesus é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. As autoridades dentro de casa é o homem e a mulher, o marido e a esposa. Como nós temos usado essa autoridade com relação aos nossos filhos? Nós, como discípulos de Jesus, qual padrão de liderança nós temos usado na nossa casa? Isso se estende também para a igreja, para o corpo de Cristo, a sua liderança. Como você usa, qual o critério que você usa, qual o padrão você usa na sua liderança? Você é alguém que serve ou você é alguém que quer ser servido? Então Jesus diz assim, não é assim aqui. Lá é assim. Quem tem mais poder manda, mas aqui não é assim. E quando a gente vai fazer um balanço sobre os nossos relacionamentos, muitas vezes a gente está vivendo isso. Às vezes no nosso próprio casamento. Quem ganha mais é que manda. Se eu estou numa fase boa em que meu salário está bom, eu uso essa minha influência para me subjugar à minha família. É a lei do mais forte. Então, nosso casamento não é baseado numa aliança. Nosso casamento é uma competição para ver quem sobrevive. Acredite, muitos casamentos estão vivendo isso hoje. Não há uma liderança de amor, não há uma liderança de compreensão, não há uma unidade, mas existe uma competição. Às vezes até nas discussões, quantas vezes eu não me pego discutindo com a minha esposa para saber quem tem razão? Quantas vezes a gente não vai dormir cheio da razão, mas vazio de relacionamento, vazio de Deus? Você sabia que às vezes é bom a gente não ter razão? Porque a razão não é tudo. Então Jesus começa a dizer assim, olha, beleza, lá no reino do Herodes, lá no do César, lá no mundo, a coisa funciona desse jeito. Mas aqui com vocês, que são os meus discípulos, nesse reinado, nesse governo aqui, não é assim. É isso que ele diz no verso 27, acompanhe aí na sua Bíblia. Jesus faz uma pergunta. Ele diz, 26, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como o que serve. Então, o que Jesus fala? Jesus falou assim, aqui não tem hierarquia, não tem um maior ou menor. Aqui é nivelado dessa forma. Não há hierarquia entre os filhos. Aqui no reino, todos são iguais. Então não é um discurso vazio, não, são ações práticas. Aquilo que Jesus está falando, eles estão vivendo.
O Evangelho de João, capítulo 13, Jesus dá um exemplo de humildade quando ele lava os pés dos discípulos. Era essa a função do escravo. Quando a pessoa chegava na casa do escravo, nessa época não tinha essas porcelanas lindas, essas coisas aqui, era chão batido. Então a pessoa chegava com o pé sujo, o escravo ia lá, pegava a bacia, botava os pés dentro da bacia com água e lavava os pés. Então Jesus dá essa lição de humildade. Ele está ali servindo os discípulos, ele está ali lavando os pés dos discípulos. Então ele não está dizendo, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Ele está dizendo, sim, aquilo que eu estou fazendo, vocês estão vendo, é aquilo que eu estou dizendo para vocês. Quantas vezes os nossos discursos não são vazios, porque não passam de palavras? Quantas vezes a gente diz para nossa esposa, para o nosso cônjuge, eu te amo, mas não passa de uma palavra vazia, que logo em seguida vem uma depreciação, logo em seguida vem um insulto, logo em seguida vem um palavrão. E a gente deve ter coerência para viver aquilo que a gente fala. Então Jesus, ele está ali, ele está fazendo, ele está agindo e ele está ensinando os seus discípulos. Por isso é que é interessante a questão, como nós falamos no início, a responsabilidade dos pais em viver uma vida de discípulo ou de servo de Jesus Cristo, dentro da casa, no convívio diário com a sua esposa e com seus filhos. Porque nós precisamos ser na nossa casa aquilo que nós somos na igreja. Eu falo algumas vezes que já houve alguns momentos aqui que eu estou falando aqui, o meu filho está ali, a minha filha está ali, minha esposa está ali. Então, qual o sentido que faz eu vir aqui dia de domingo, com essa roupa bonita, falar para vocês, e quando eu sair daqui, eu estar maltratando a minha esposa, ferindo os meus filhos? Então Jesus, ele está falando aquilo que ele vive, ele está dizendo, olha, aqui não é dessa forma, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, eu estou aqui servindo, e eu estou ensinando para vocês que para ser meus discípulos, vocês precisam entender que servir é a nossa missão. Não é a missão de vocês, é a nossa missão. Porque Jesus, ele foi colocado em momentos, em pontos estratégicos, onde ele demonstra, através das suas atitudes, que ele estava ali para servir, e ele agiu. O primeiro milagre que ele opera, ele chega numa cerimônia de casamento, onde a Bíblia diz que falta o vinho. E ele chega lá e ele serve aquelas pessoas com o melhor vinho. São inúmeras as vezes em que Jesus demonstrou que ele estava ali para abençoar, para ser instrumento de bênção. Será que nós, como discípulos de Jesus, por onde nós estamos andando, nós somos instrumento de bênção na vida das pessoas? Será que no nosso trabalho nós somos aqueles que faz um pouco mais daquilo que o nosso chefe pede? Verso 27, acompanhe aí na sua Bíblia. Jesus faz uma pergunta: qual é o maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é quem está na mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então veja bem, meus irmãos, no reino dos homens, naquilo que nós chamamos de mundo, quem está sendo servido está em uma posição privilegiada. No reino de Deus a visão é diferente. Jesus inverte a posição.
Veja, irmãos, quando isso muda a chave da nossa cabeça, a gente vai ver algumas coisas de forma diferente. E na prática será mais ou menos assim. Você vai ver Jesus através da pessoa que prepara o seu café pela manhã. Ele está servindo, ele é sua secretária, ela está ali sendo paga para te servir, mas a gente começa a olhar Deus, usando as pessoas para servir. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, a sua secretária do lar é tão importante para Deus como você. Aí eu começo a ver Deus na mão das pessoas, sendo usada para me abençoar. Então eu começo a ver Jesus, por exemplo, no restaurante. Quando eu chego lá morto de fome, daqui a pouco, cabana do sol, cheiro verde, não sei aonde. Você chega e vai estar um cidadão lá para servir. Aos olhos do mundo, você é uma pessoa privilegiada, porque lá não é barato. Mas no reino de Deus é assim, ó. Aquele homem, aquele pai de família que está servindo você, ele precisa ser tratado com decência, com amor, porque você vai ver Jesus ali na vida daquela pessoa. Quando você chega no posto de gasolina com seu carrão, você olha um frentista ali, ele abre o tanque do seu carro, é Jesus ali. Aquela pessoa sendo usada por Jesus para te servir. É mais ou menos isso que Deus está falando. Por quê? Porque no reino de Deus é tudo nivelado. Todos nós somos importantes para Deus. Todos nós somos amados por Deus, independente da posição que você está. É evidente que nós temos posições diferentes, mas diante de Deus nós somos todos iguais. E todos fomos chamados para servir. Servir, meu irmão. Versículo 28. Vós sois os que tendes permanecidos comigo nas minhas tentações. Jesus veio ao mundo como servo. Ele se entregou por nós. Ele entregou o seu tempo de ministério, ele entregou a sua própria vida por nós. Ele veio como servo. Mas ele foi tentado a sair dessa posição de servo. Quando ele participa do batismo, em João capítulo 4, logo em seguida a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, onde ele é tentado pelo diabo. E o diabo ofereceu para ele pão porque ele estava com fome. Ele falou, não. O diabo ofereceu colocar Deus à prova. Ele disse, olha, se você se colocar aqui em cima e se jogar, os anjos vão te pegar. Jesus falou, não. Está escrito lá que a gente não deve tentar a Deus. Entrar numa situação que eu sei que eu vou sofrer conscientemente, esperando que Deus vai fazer alguma coisa. Ele diz assim, não vou tentar Deus. Em seguida a Bíblia diz que ele levou Jesus num lugar bem alto e disse assim, olha, todos esses tronos eu te darei. Riqueza, fama, tudo. Se prostrado, tu me adorares. Jesus fala, não. Está escrito, somente a Deus adorarás. E a Bíblia diz que o diabo deixa ele de lado e ele vai começar o ministério dele. Mas durante todo o ministério de Jesus, ele foi tentado a sair dessa posição. Os seus próprios irmãos disseram certa vez, olha, vai para determinado lugar, porque lá tem mais gente. Lá o negócio está mais diante das oportunidades que teve para ele atalhar o caminho. Ele resistiu a tudo isso. E uma pergunta para mim e para você. Nós estamos resistindo às investidas de Satanás na nossa vida, na nossa família, na nossa casa? Nós temos nos posicionado contra aquilo que tem vindo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa?
Nós, como homens, como sacerdote da nossa casa, como responsáveis diante de Deus pela nossa família, nós estamos nos posicionando contra o pecado na nossa casa? Ou a nossa família está vulnerável? Ou as portas estão abertas, as janelas estão abertas? A gente estava numa reunião de homens ontem e estava perguntando para os homens: quando uma barata voa na sua sala, quem corre para matar a barata? É a esposa ou o marido? Quem deve correr, irmão? Da barata ou para cima da barata? Se um ladrão tentar entrar na sua casa, quem é que se levanta? É você, homem, marido, ou é sua esposa? Quem tem defendido a tua família? Na sua casa, você é alguém que serve ou você é alguém que é servido? Versículo 29 e 30. Assim como meu Pai me confiou o reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que Deus está dizendo? O que Jesus está falando? Olha, assim como eu falo e faço diante de vocês, vocês vão viver isso aí, após a minha partida. E vocês vão levar essa mensagem. E vocês vão ter autoridade, não só aqui na terra, quando vocês viverem como meus servos, como também na eternidade, no reinado da eternidade. Então, Jesus, de uma forma simples, sem complicar, Ele nos dá assim uma chave para o nosso estilo de vida como discípulos de Jesus e filhos de Deus: servir, ser aquele que está sempre disposto a servir as pessoas, o reino, a igreja, onde quer que a gente esteja. Na nossa célula, nós precisamos ter esse coração de servo. Nós precisamos nos colocar à disposição para ajudar as pessoas. Não ser somente um espectador, mas ser alguém de ação. Alguém que assume a responsabilidade. Tá? Eu queria, para terminar a nossa mensagem, que você abrisse em Filipenses, capítulo 5, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Jesus serviu. Jesus se entregou. Ele viveu uma vida totalmente voltada para o próximo. Certa vez ele disse: olha, o Filho do Homem não tem sequer um travesseiro para colocar a cabeça. Porque Ele veio para servir. Ele curou, Ele libertou, Ele restaurou e Ele salvou. E Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Ele disse assim: tende em vós mesmos, tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, ele está dizendo para nós que somos filhos de Deus, e dizer: tende em vós o mesmo sentimento, pensam da mesma forma, ajam da mesma forma, se posicionem da mesma forma. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele era o próprio Deus. Mas ele não usou essa posição para machucar, para oprimir ninguém. Não, ele não usou. Ele não usou esse recurso de ser o filho de Deus. Ele não usou o título que ele tinha para fazer mal a ninguém. É isso que ele está dizendo. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, na sua grandeza, como o próprio Filho de Deus, como o próprio Deus, ele se comporta aqui diante dos homens como um servo. E a Bíblia diz que ele vai se humilhando até assumir a forma de servo. Então o processo de Jesus começa assim, ele descendo. A vida do discípulo de Jesus é como se fosse uma escada para baixo. Ao invés dele subir, ele vai descendo, se humilhando. Por quê? Porque depois da humilhação vem a exaltação. É isso que o texto diz. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós assumirmos a forma que Deus quer que a gente viva, o estilo de vida, de servir, de nos doarmos às pessoas, o próprio Deus, ele vai nos exaltar. E aí a Bíblia diz que ele faz isso com Jesus, ele dá o nome que está acima de todo nome, para quê? Para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa é a chave. Mas vamos trazer isso agora de forma prática para a nossa casa, por exemplo. A nossa família. Servimos ou somos servidos? Você, maridão, você usa o título, a autoridade que você tem em casa para servir ou para ser servido? Você, como exemplo dentro da sua casa, seus filhos estão vendo a forma que você trata a sua esposa, a forma que você trata os seus filhos. Mas você é alguém que serve. Esposa, você é alguém que serve. Você serve seu marido, você honra seu marido. O que você tem falado do seu marido por aí? Servir. Essa posição não é só para o marido, é para todo mundo. Se nós dividirmos as coisas do lar, cada qual faz uma coisa, a gente vai tornar a vida mais leve. E às vezes, como tem visto mulheres sobrecarregadas. O homem não faz o papel, os filhos não fazem o seu papel, e o peso fica todo nas costas da mulher. E ela está andando quase que curvada. Às vezes o inverso acontece, mas a grande verdade é que a gente precisa viver essa dinâmica dentro da nossa casa. Entender que nós somos responsáveis por ela, pelo funcionamento da casa. Para quem tem secretária para fazer tudo, empregado, tudo beleza. Mas muitas pessoas não têm isso para fazer, e a coisa fica pesada, porque só um assume. Marido e esposa, agora filhos. Você é um instrumento de Deus em casa para servir? Qual foi o dia que você já disse assim para sua mamãe: mamãe, deixa os banheiros que eu lavo hoje? Mamãe e papai, hoje eu vou botar o lixo fora. Mamãe, hoje eu limpei meu quarto. Vai olhar como é que está. Tudo isso é cansativo, gente. Tudo isso desgasta. O relacionamento, o casamento, a família. Eu gosto muito da dinâmica do shopping. O shopping foi uma das coisas mais inteligentes que já foram feitas pelo homem.
Por quê? Eu não gosto de shopping. Se você me olhar no shopping, pode ver que eu fui levado para lá forçado, contra a minha vontade. Odeio. Mas é um ambiente perfeito, onde tem tudo, né? Tem farmácia, tem lanchonete, tem tudo. Se você quiser passar um dia no shopping, você pode passar que você não vai sentir falta de nada. E tiver dinheiro também, né? Mas assim, a dinâmica do shopping é que você acha tudo pronto. Você tem tudo o que você quer. E a dinâmica de uma casa é diferente. Se você quiser uma boa comida, você tem que fazer. Então, é diferente. Então, às vezes, a gente leva essa filosofia do shopping para casa. A gente quer tudo pronto na hora, mas a gente não sabe como é que as coisas acontecem. É uma loucura. Às vezes eu encontro alguém comprando pão bem aqui na padaria da Fribal, né? De manhã cedinho. 7 horas abre lá, tem um pão quentinho. Mas alguém precisa comprar. E aí tem um café, tem a dinâmica do lar, tem todas essas coisas que são desgastantes. E às vezes a gente traz a cultura do shopping para dentro da igreja. E a gente se torna um consumidor da fé. A gente vem só consumir, vem só receber. Que nem pai de santo, né? Vem só receber. Na verdade, pai de santo somos nós que temos filhos crentes, né? Eles roubaram esse título da gente. Mas a gente quer só receber. A gente vai para a célula, não faz nada, não avisa que vai, não leva um lanche, não faz nadinha. Quer um culto maravilhoso, um ar perfeito, um som maravilhoso. É a cultura do shopping. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós não fomos chamados para viver isso no reino de Deus. Nós fomos chamados para servir. Nós, como povo de Deus, fomos chamados para servir. E aqui também é lugar de servir. A nossa igreja está crescendo, glória a Deus por isso. Pastor Rafael está cheio de ânimo, né, pastor Rafael? Com as coisas que vem pela frente, precisa de muita gente para servir. Aqui nada acontece de graça, nada. O louvor, eles ensaiam sexta-feira depois de meia-noite, para que você possa ouvir tudo isso aqui de manhã. A dança tem o seu trabalho também, a recepção, todos estão servindo. E nós, como filhos de Deus, a gente precisa servir, também na casa de Deus. Servir no nosso ciclo, nosso trabalho, na nossa casa e na casa de Deus. Porque fomos chamados como discípulos de Jesus para servir. Amém? Ele nos ensinou não numa sala de aula, mas Ele nos ensinou fazendo. E a Bíblia diz que Deus exaltou Ele e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele está sentado lá na glória, esperando que cada um de nós se posicione, porque Ele estabeleceu o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus aqui na terra é vivido pela igreja do Senhor, que está sempre em expansão, crescendo. E para que cresça é preciso que pessoas trabalhem nesse reino. E você é convidado para entrar nessa obra. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar. Aleluia, Deus. Comece a orar a Deus, feche seus olhos. Você não precisa conversar ainda, está acabando já, tem tempo ainda. Feche seus olhos diante de tudo que a palavra, não eu, a palavra falou no seu coração. Faça uma breve reflexão sobre a sua vida, sobre como você está vivendo na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na igreja. Faça uma pergunta para você mesmo: eu sou um servo de Jesus? Eu estou agindo como Jesus agiria? Eu tenho me posicionado diante daquilo que Deus tem colocado em minhas mãos? Como eu tenho cuidado daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? Como eu tenho cuidado da minha família? Como eu tenho cuidado do meu trabalho? Como eu tenho cuidado da igreja, do meu ministério, daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? Qual é a minha postura? Eu sou alguém que gosta de mandar, eu delego. Como é que eu estou vivendo essa minha vida de discípulo de Jesus? Eu tenho colocado a minha vontade em segundo lugar, para que Deus faça a vontade dEle?
Que tipo de renúncia eu tenho feito na minha vida para me ser um discípulo de Jesus? Jesus renunciou a tudo para obedecer ao Pai. E essa vida inspiradora dele para nós é que cada um de nós saia da nossa zona de conforto, deixe esse estilo de ser servido e seja instrumento de Deus para servir as pessoas, para servir a Deus. Feche seus olhos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque essa manhã o Senhor nos passa uma mensagem tão simples e profunda sobre a nossa vida e propósito. Cada um de nós sabe, ó Deus, de onde nós viemos, onde estamos e para onde iremos. Há um desejo do nosso coração, Deus, de agradar o Teu coração. Senhor, remove todos os embaraços da nossa vida. Nos dá a simplicidade que está em Ti, Senhor. Nos ensina a servir, a honrar as pessoas que nos servem, a promover aqueles que estão embaixo de nós na hierarquia, Senhor. Porque nós não vivemos o governo do mundo, nós vivemos o reino de Deus. Um reino que é baseado no amor, na graça, na misericórdia, no servir. Deus, que nós como pais, os nossos filhos possam olhar para nós e ver o reflexo do Teu amor ao servirmos eles, ao servirmos as nossas esposas. Nos dá esse coração, Senhor. Nos dá esse coração, Senhor. Tira de nós a arrogância, a soberba. Tira de nós esses sentimentos, Senhor, que são mundanos e não expressam a Tua vontade para as nossas vidas. Muda-nos, Pai, transforma-nos, Deus. Nós não queremos repetir os erros daqueles discípulos que buscavam uma posição, quem sabe para tomar uma vantagem, uma competição para ver quem é o maior, quem é o mais influente. Deus, coloca-nos no lugar que o Senhor quer que a gente esteja. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, Senhor. Ajusta o nosso coração essa manhã com o Teu coração, Senhor, e nos dá esse sentimento que Paulo fala em Filipenses 2, para que a gente possa tomar o nosso lugar, para que no momento certo o Senhor exalte o Teu povo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida.